Meus amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema da nossa aula de hoje será grandes navegações, certo? Eu peço que vocês já se preparem, fiquem num local silencioso, fiquem num local que vocês possam se concentrar para a aula, tá? É importante também que para assistir a aula de hoje você tenha assistido as minhas duas últimas aulas, que falaram sobre a formação de Portugal e de Espanha e sobre o fortalecimento dos reis na Europa. É muito importante porque uma coisa está ligada na outra, tá? Peço também que você fique com seu módulo ao lado. Você pode sentar numa mesa, abrir o módulo na página que eu tô, certo? E deixar o celularzinho do lado para você ir ouvindo e ir acompanhando a explicação pelo módulo, certo? É muito mais legal porque assim você vai acompanhando no seu livro, vai lendo melhor e vai tirando suas dúvidas, certo? Por que nós estamos estudando grandes navegações? Porque as grandes navegações elas vão acontecer logo após a formação de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão se formar como países, né? Antes eles não existiam como países, eles eram apenas um conjunto de reinos, mas conforme estudado na aula anterior, eles vão formar países e aí a partir disso eles vão iniciar o seu processo de se jogar nos oceanos, como eu gosto de dizer. Por quê? Porque neste momento eles vão ter mais possibilidade do que antes. Eles vão ter possibilidade e vão ter necessidade. Por que possibilidade? Porque agora a tecnologia é maior, os instrumentos de navegação estão melhores, as caravelas estão melhores, os reis já têm mais dinheiro para bancar essas viagens. Eles aprenderam bastante coisa com os muçulmanos que viviam ali perto. Então, agora no século XV, XVI, está um pouco mais fácil para eles navegarem pelos oceanos. E além disso, tinha a questão da necessidade. Eles tinham uma necessidade muito grande de encontrar um novo caminho para chegar nas Índias. Veja bem, eles estão na Europa e eles querem chegar na Ásia por um novo caminho. O caminho de sempre, o modo pelo qual eles conseguiam pegar as especiarias que tinham nas Índias, era através de um caminho que agora está um pouco bloqueado pelos turco-otomanos, tá? Que é um caminho terrestre e de algumas rotas curtas feitas, algumas rotas marítimas curtas feitas ali pela Europa. Só que os turco-otomanos acabaram bloqueando esses caminhos. Então surgiu a necessidade de se encontrar uma nova rota para chegar nas Índias, justamente porque o caminho que se fazia antes estava sendo bloqueado pelos turco-otomanos, certo? Então, olha só, coloquem na cabeça de vocês. As grandes navegações vão acontecer por causa das possibilidades tecnológicas e por causa da necessidade, tá? Quais eram as possibilidades tecnológicas? O desenvolvimento dos instrumentos de navegação, o desenvolvimento das caravelas. Os reis vão ter mais dinheiro para financiar, conhecimento que os muçulmanos ensinaram. A própria localização de Portugal e Espanha vai favorecer, que eles ficam bem perto dos oceanos, então tudo vai favorecer. E a outra questão era a necessidade de se encontrar uma nova rota para as Índias, tá? Além dessa nova rota, os reis eles queriam também encontrar ouro, encontrar produtos novos, encontrar território, tudo isso para eles se fortalecerem. Na verdade, o que eles mais queriam mesmo encontrar era ouro, porque quanto mais ouro, mais poderoso você é, tá? Então os reis eles vão querer se fortalecer nesse momento, então eles vão achar que as viagens pelos oceanos vai dar a eles esse ouro que eles tanto querem, certo? Aqui no livro de vocês está explicando tudo isso. Eu penso que vocês já sabem o que são as especiarias, porque isso nós já vimos lá atrás no quinto ano, tá? As especiarias eram os produtos que eles iam buscar nas Índias. Eram, por exemplo, a canela, a pimenta, o cravinho da Índia, a noz moscada. Eram produtos que eram utilizados como tempero e até mesmo na indústria de medicamento, certo? Era muito valorizado na Europa, era muito caro. Por isso, todo esse esforço para se encontrar um novo caminho para chegar nas Índias. Aqui tem um pouquinho
dos fatos marcantes nesse processo de grandes navegações. Aí está explicando primeiro que Portugal foi conquistando pedaços da África, tá? Antes de chegar na Ásia, antes de chegar nas Índias, Portugal conquistou pedaços da África. E nesse meio tempo, os turco-otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla e acabaram dificultando esse acesso para as Índias, como eu já havia explicado para vocês. Depois, foi a vez dos estados espanhóis, né? Do Estado espanhol se formar, e aí também vai se lançar nessa jornada pelos mares, certo? Aqui está falando que eles queriam buscar ouro e prata, e também está falando que um ponto que vai incentivar também é a expansão da religião católica. A igreja também vai influenciar bastante essas grandes navegações, porque ela pensa assim: quanto mais terras o nosso país conquistar, mais cristãos nós vamos conquistar. Porque a ideia é chegar nessas terras e ensinar a religião católica a essas pessoas, certo? Aqui está falando um pouquinho sobre o pioneirismo de Portugal. O que é o pioneirismo? É você ser o primeiro. Portugal vai ser o primeiro nesse processo das grandes navegações, tá? Conquistando, como eu falei, primeiro algumas partes da Europa e depois chegando até a Índia e depois também chegando no território que hoje é o Brasil. O que eu quero que vocês pensem, tá? Quero que vocês imaginem um mapa mundi na cabeça de vocês. Portugal e Espanha vão ter ideias diferentes sobre para onde eles devem navegar. Portugal vai ter a ideia de chegar nas Índias contornando a África. E a Espanha vai ter a ideia de chegar nas Índias navegando em direção oeste, em direção ao Oceano Atlântico e contornar o mundo até chegar na Ásia. Então, veja bem, a ideia de Portugal era chegar nas Índias contornando a África e a ideia da Espanha era chegar nas Índias dando a volta ao mundo. O livro de vocês também vai explicar isso, ó. Bem aqui. Aqui ele vai falar sobre os espanhóis e aqui ele vai falar sobre os portugueses, tá? Olha só. Interessados no lucro proporcionado pelo comércio de especiarias, os espanhóis também passaram a procurar rotas para chegar nas Índias. A primeira expedição a serviço da coroa espanhola foi comandada por Cristóvão Colombo. Colombo não pretendia chegar às Índias contornando o continente africano como os portugueses. Seu plano era sair da Espanha e navegar em direção oeste. Assim, em outubro de 1492, Colombo chegou a terras que para ele faziam parte das Índias. Porém, como foi percebido mais tarde, tratava-se do continente americano, até então desconhecido para os europeus. Então, olha só, o Colombo navegou em direção oeste, pensando que estava dando a volta digamos assim, por trás do mundo para chegar na Ásia, mas quando ele chegou na Terra, ainda não era a Ásia, era assim a América, um continente que eles não conheciam ainda. Nessa época, os europeus eles pensavam que o mundo era formado por apenas 3 continentes: Europa, África e Ásia. Eles não conheciam América nem Oceania. Então, o Cristóvão Colombo achava que se ele navegasse, quando ele chegasse em terra seria na Ásia. Mas não, ele deu de encontro com a América, certo? E aí, depois que a América foi encontrada pelo Cristóvão Colombo, isso em 1492, Portugal e Espanha trataram logo de fazer um acordo. Esse acordo entre Portugal e Espanha ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, que é um tratado que vai dividir, digamos, essa parte do mundo encontrada pelo Cristóvão Colombo, tá? Então, o que acontece? Portugal e Espanha ainda não tinham encontrado a América inteira. Eles encontraram só o centro da América, que é essa parte aqui, ó. Bem onde está escrito América. E aí eles fizeram um cálculo meio doido. Eles calcularam assim: vamos passar o Tratado de Tordesilhas 370 léguas, na verdade 377, mas vamos colocar 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Olha aqui, Cabo Verde. Então, eles, tipo assim, calcularam de Cabo Verde até 370 léguas. E deu essa linha roxa aqui. Então, essa linha roxa ficou dividindo, digamos, as novas terras que seriam encontradas por eles. Só que eles deram um tiro no escuro. Eles fizeram isso sem saber ainda
de fato o tamanho da América, tanto que ficou uma divisão injusta. Portugal ficou só com essa partezinha aqui, ó, e a Espanha ficou com todo o outro lado, tá? Então, o que é o Tratado de Tordesilhas? É um tratado que divide as novas terras encontradas entre Portugal e Espanha, tá? Como é que é essa divisão? Ela foi feita com uma linha imaginária que foi traçada a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, tá? Que são ilhas na África. Aí, a partir desse tratado, o Brasil ele foi dividido entre Portugal e Espanha, sem querer, mas foi dividido, tá? E os portugueses, logo depois dos espanhóis chegarem à América, eles vão conseguir contornar a África e chegar às Índias com o Vasco da Gama, e depois eles vão conseguir encontrar o nosso continente, dando uma desviada no caminho que eles sempre faziam para as Índias. Então, olha só, vamos usar esse mapa aqui como referência para vocês entenderem. Os portugueses saíam aqui dessa pontinha na Europa, ó, e eles contornavam a África. Isso foi a viagem que o Vasco da Gama fez. Ele foi o primeiro navegador a conseguir fazer essa viagem, tá? Contornando a África para chegar lá do outro lado. Aí, o que o Pedro Álvares Cabral vai fazer em 1500? Ele tá indo fazer essa mesma viagem, tá? Só que ele faz uma desviadinha no caminho. Ao invés de ir contornando a beirinha da África, ele dá uma desviadinha para oeste e acaba chegando no nosso querido Brasil. E acaba encontrando o Brasil, que era uma terra desconhecida para os europeus, tá? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber 3 viagens importantes feitas nessa época. A primeira viagem é a viagem do Cristóvão Colombo, que foi a viagem que ele estava indo para as Índias contornando o mundo, mas encontrou a América no meio do caminho. Depois você precisa saber a viagem do Vasco da Gama, na qual ele conseguiu contornar a África, que inclusive foi um feito muito grande, porque nenhum navegador havia conseguido contornar o sul da África, porque era um mar muito revoltado. E depois a viagem do Pedro Álvares Cabral, que foi o cara que deu uma desviadinha no caminho que ele estava fazendo e encontrou o nosso querido Brasil, tá? Aí aqui do lado tá falando, da circunnavegação da Terra. O que é a circunnavegação? É você conseguir dar a volta ao mundo, tá? Isso daqui você vai ler na sua casa e você vai grifar quem foi a pessoa que conseguiu dar a volta ao mundo, quando aconteceu, quais foram as dificuldades que ele teve nessa viagem, tá? Então, você vai ler isso daqui como uma questão de curiosidade mesmo, tá? Porque os pontos mais importantes eu já expliquei. Certo, meus amores? Então, a aula de hoje foi essa. Eu vou tentar enviar no grupo um desenho que é muito legal, que fala sobre esses 3 navegadores, o Cristóvão Colombo, o Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, vocês vão ver lá, tá? Aí vocês terminem de assistir essa aula e vocês vão ver esse desenhinho. Ah, legal. Tem aqui no livro de vocês, ó, as viagens marítimas importantes. Então, prestem atenção, ó, na seta amarela, que é a seta do Vasco da Gama. Veja que ele saiu de Portugal, ó, e ele contorna a África e chega na Índia, tá? Depois, veja lá de rosinha a viagem do Pedro Álvares Cabral. O Pedro Álvares Cabral sai de Portugal, ele dá uma desviadinha no caminho e chega no Brasil. Depois, ele continua sua viagem para as Índias. E o Cristóvão Colombo, de verde, ó, sai da Espanha, navega e acaba chegando na América Central, tá? O objetivo dele era dar a volta lá por trás e chegar aqui também. E a de roxo, saiu, mas a de roxo é a que representa a volta ao mundo. Certo, meus amores? Então é isso. Beijos, até a próxima aula. Qualquer dúvida, falem comigo no Zap.